Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Pessoal, hoje nós vamos falar de English in Everyday Life. Vamos falar do inglês na nossa vida diária. Vocês devem estar pensando assim, né? Uma das coisas que eu mais ouço como professora de inglês dos meus alunos é eles dizerem: professora, eu não sei nem português, para que você quer trazer inglês? Eu não uso inglês, eu não sei nada de inglês. E eu sempre digo, isso não é verdade. Tá? O inglês faz parte do nosso cotidiano, mesmo nós estando num país e vivendo em um país que é basicamente monolíngue, né? O Brasil é um país autossuficiente em língua portuguesa. Nós não temos uma segunda língua oficial, nós não precisamos necessariamente de um segundo idioma para realizar as nossas funções do dia a dia. De toda forma, o inglês está inserido no nosso cotidiano. E a aula de hoje mostra um pouquinho disso, traz um pouquinho sobre essa existência e essa constatação do inglês presente na nossa vida. Tá? O nosso roteiro nós vamos ter, primeiro, falando geral sobre English Language, sobre a língua inglesa, sobre esse idioma. Vamos falar um pouquinho da importância do inglês, que é uma questão que a gente sempre discute nas nossas aulas. Vamos analisar English in our everyday life, o inglês na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Falar de palavras estrangeiras, borrowing words, que é justamente a ponte entre essas palavras da língua inglesa presentes no nosso cotidiano em língua portuguesa. E, por fim, eu vou demonstrar para vocês exercício de vocabulário, de que forma que o vocabulário da língua inglesa se insere na língua portuguesa. Essa questão aqui de estrangeirismos, inclusive, já foi tema nas provas de língua portuguesa, em vestibular e no Enem, falando justamente dos anglicismos, que são as palavras do inglês, que fazem parte da língua portuguesa. Bom? Então, vamos lá. Falando especificamente da língua inglesa, desse idioma que é a nossa disciplina. English is a Germanic language in its grammar, syntax and key vocabulary. O inglês é uma língua predominantemente germânica, tanto na sua gramática, quanto na sua sintaxe, quanto no seu vocabulário-chave. Tá? Por que a gente começa por aí? Porque o português, diferente do inglês, é uma língua latina, assim como o espanhol. Então, por isso que você vê semelhanças entre a gramática e a estrutura da língua portuguesa e da língua espanhola, e você tem diferenças na gramática entre a língua inglesa e a língua portuguesa, porque a raiz, a base da língua inglesa é germânica e não latina, apesar do inglês ter influência também do latim. Tá? Though, apesar de 30% das palavras do inglês virem da língua anglo-saxônica, né, que são as bases do inglês, os idiomas, os dialetos anglos e saxões, esses 30%, que são a base, eles correspondem a 70% da maioria das palavras que são usadas no cotidiano. Então, é uma conta meio estranha da gente entender, né? O que acontece? O inglês ele é formado pelas línguas germânicas, pelas tribos, que se destaca o anglo-saxão, mas você tem também os jutos, os celtas e outros povos que contribuíram para essa questão linguística. E esses 30%, eles se somam a 30% do latim, mais 30% do francês normando ou do francês arcaico e outros idiomas que contribuíram, como, por exemplo, o grego, com pequenas parcelas, ou a língua dos vikings, tá? Você tem pequenas contribuições de algumas palavras. Só que a base do inglês, aquelas palavras do dia a dia, elas têm como origem as línguas germânicas. Por isso que elas têm uma relevância maior no vocabulário do dia a dia, porque são palavras mais essenciais, palavras mais importantes para as interações sociais. Por exemplo, palavras como família, father, brother, vem das línguas germânicas. Cow, pig, chicken, que são animais. Então, aqui eu tenho família, pai, irmão, animais, vaca,
porco, frango. Por que essas palavras são de origem das tribos germânicas? Porque elas representavam necessidades básicas da população. A construção das famílias, a construção dos clãs, dos grupos sociais, ela acontecia com as tribos mesmo antes deles saberem escrever. Então, as palavras, os nomes já existiam. Mesma coisa os animais, era a fonte de alimentos, tá? Outros exemplos, palavras que representam, por exemplo, Lord, que é o Senhor, que tanto pode ser com letra maiúscula, representando Deus, como pode ser com letra minúscula, representando, por exemplo, o Senhor feudal. Tá? Anger, belief, que são sentimentos, raiva, crença, tá? Faith, que é fé, knowledge, que é conhecimento, wisdom, sabedoria. Então, conceitos abstratos também são representados por esse termo, por essas tribos germânicas ou por palavras que têm como origem esses povos. Sonho, morte. Então, são palavras que compõem a existência do ser humano. E por isso elas fazem parte do cotidiano da língua inglesa. Como eu mencionei, o inglês também tem como base, ele empresta vocabulário de outros idiomas, como, por exemplo, a língua latina, o grego e o francês. These loanwords, esses empréstimos linguísticos, essas palavras que são pegas e emprestadas, são integradas na língua ou elas desaparecem espontaneamente, elas deixam de ser utilizadas. Esse processo de incorporação, ele é algo natural. Ou ele ocorre, ou ele se dissipa. Por exemplo, se nós pensarmos no português, vamos usar uma palavra bem simples. A palavra milkshake. Tá? Você vai no shopping e você não pede um leite batido. Você vai pedir um milkshake. Por quê? Porque essa palavra, com essa representação e com esse significado, ela foi incorporada na língua portuguesa. A gente incorporou essa palavra, esse vocábulo, no nosso vocabulário, na nossa língua, no nosso idioma. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Aqui tem alguns exemplos dessas palavras do inglês, que tem como origem palavras que não são das tribos germânicas. Paternal, spirit, color, identity, science, rude, liberty. O que você observa? São palavras que têm semelhança com o português, porque o português tem semelhança na origem entre o latim e o francês. Tá? Então, eu tenho aqui paternal, espírito, cor, identidade, ciência, rude, liberdade, piano, restaurante, evidência. São palavras da língua inglesa que têm como base outras contribuições que não as tribos germânicas. O inglês é considerado atualmente língua franca ou língua global, idioma global, e é a segunda língua mais comum. O que representa esse termo segunda língua? Quer dizer que existe atualmente um número maior de não nativos, pessoas que não falam inglês naturalmente, que adquiriram esse conhecimento e se comunicam em inglês. Tá? Então, se a gente pensar em quantidade, o idioma que é mais falado é o mandarim, o idioma falado na China. Em segundo, nós temos o espanhol, segundo idioma numericamente falando, e aí o inglês seria o terceiro. Só que quando você considera qual é o idioma mais falado por pessoas sem considerar a questão da natividade, né, do seu idioma materno, da sua língua materna, aí nós temos o inglês como a língua que se destaca, tá bom? Então, aqui nós temos o número de não nativos ou de falantes de uma segunda língua como o inglês, hoje em dia supera o número de falantes nativos. Então, mais pessoas falam inglês do que o próprio número de nativos, pessoas que normalmente consideram e têm esse idioma como língua materna. O poder do inglês foi inicialmente constatado, ele foi baseado a partir de fatores políticos e militares,
mais notadamente pela expansão do Império Britânico. Isso é o seguinte, muita gente questiona por que o inglês, né? Por que as escolas colocam o inglês como língua obrigatória? Por que a nossa LDB aqui no Brasil coloca? Por que é o inglês que tem essa proeminência atualmente? Tá? Então, isso é uma questão atual, é um momento histórico, nem sempre o inglês teve esse status, já aconteceu do latim ser a língua dominante, já aconteceu do francês ser a língua dominante e atualmente nós temos o inglês. Por que o inglês tem esse status? Justamente pela contribuição de duas nações. A questão do Império Britânico, que contribuiu com a Revolução Industrial, com as navegações, para a questão da expansão militar, da expansão também da influência política e econômica. E aí nós temos também a questão dos Estados Unidos, que é o outro país que, desde o final do século XIX e século XX, tem a proeminência econômica, tecnológica no mundo. Então, aqui a gente tem, depois dessa questão da influência do Império Britânico, nós temos o papel do inglês como língua da ciência, da indústria, das finanças e das revoluções econômicas, aumentando ainda mais a influência do idioma. Então, o inglês tem esse status atual, hoje em dia, de língua franca, de língua global, de língua universal, justamente pela influência desses dois países, tá bom? Na sequência, a importância. Por que é importante, então, a gente tratar do inglês? Justamente em virtude dessa relevância. Se você tem um idioma que no mundo inteiro ele é predominante, que no mundo inteiro ele se destaca, que é o idioma mais utilizado pela maioria das pessoas que precisam encontrar um caminho comum de comunicação. Então, por esses motivos, ele já se faz importante. O inglês é a língua da ciência, da aviação, dos computadores, da diplomacia, do turismo e de tantos outros aspectos da nossa vida. O inglês pode ajudar tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Vamos pensar, por exemplo, no universo de vocês jovens, tá? Vocês gostam de jogar, muitos interagem em jogos virtuais, tá? Esses jogos, em grande parte, têm uma grande influência do inglês, para você se comunicar, para você interagir, para você entender os passos, os movimentos, como aquele jogo se organiza. Então, aí você já vê uma influência da língua inglesa ou desse idioma no seu cotidiano. Aspectos da nossa vida em que o inglês se faz presente: na educação, na carreira, nos negócios e nas viagens, nas interações sociais, conhecer outras culturas, na questão do entretenimento e na tecnologia. Alguns dados que suportam essas informações, o que a gente tem? 85% das produções científicas mundiais são feitas em inglês, 75% de todas as comunicações escritas são feitas em inglês, 80% das informações que são armazenadas em computadores são em inglês e 90% do conteúdo disponível na internet mundialmente está em inglês. Então, quando a gente observa o inglês, a necessidade e a importância, a gente reconhece essa presença maciça desse idioma nesses aspectos que permeiam a nossa vida, tá bom? Falando do nosso cotidiano especificamente, devido à globalização, nós estamos frequentemente em contato com muitos produtos e com a cultura de outros países. Muitas dessas palavras em inglês já foram incorporadas na questão do português. Pendrive, blackout, software, design, eu dei o exemplo do milkshake, backup, outlet, Black Friday, chip. São palavras que a gente fala no nosso dia a dia e que a gente nem percebe que a gente está falando dessas palavras em inglês. Tá? Internet, Facebook, Instagram, são palavras do inglês que a gente incorporou no nosso dia a dia. É interessante você parar um pouquinho e anotar e pensar quantas palavras do inglês você usa no seu dia a dia. E aí você vai perceber o tanto que o inglês faz parte do seu cotidiano. Vou dar um exemplo para vocês no caso da pandemia. A pandemia, global phenomenon, foi um fenômeno, ou está sendo um fenômeno global. Como fenômeno global, ela trouxe várias palavras do inglês que começaram a fazer parte do nosso cotidiano. Por exemplo, home office,
Todo mundo começou a falar de home office. Vocês devem ter visto nas notícias. Pessoas começaram a trabalhar em casa, justamente para evitar as aglomerações. Takeaway e delivery são recursos para você pegar a comida ou para você receber a comida em casa. São termos que nós passamos a utilizar. Lockdown, que foram as restrições de movimento. Google Classroom, que foi o recurso que muitas escolas adotaram para que as aulas não parassem. Aulas online, Meeting, tá? Google Meet, foram plataformas que nós fomos utilizando para lidar com essa situação. Fake news, outro termo que já tinha surgido, mas que durante a pandemia acabou se destacando mais ainda. Mas antes mesmo da pandemia, o inglês já fazia parte da nossa vida. Vamos pensar, por exemplo, na alimentação. Quem nunca ouviu, quem nunca usou o termo hot dog, hambúrguer, sanduíche ou milkshake? Na tecnologia, smartphone, o notebook, um chip, o download. Em lugares, tá? Para você se deslocar. O shopping, um pet shop, a lan house. A lan house nem tanto hoje em dia, mas ainda é um recurso. Outdoors, que são aqueles posters, anúncios que são expostos do lado externo, tá? E na questão da moda, a própria palavra fashion é um exemplo do inglês. Jeans, lycra, tênis, shorts. Todas essas palavras são palavras do inglês e eu tenho certeza que você conhece todas essas palavras, que você já viu essas palavras. Essas palavras fazem parte do que a gente chama de borrowing ou loan words, que são empréstimos. Tá? Empréstimos são palavras que você adota, que os falantes adotam de um outro idioma para integrar, para fazer parte do idioma local. Quando a gente fala especificamente de palavras do inglês que a gente utiliza no nosso idioma, nós chamamos isso de anglicismo, tá? Justamente pelo termo anglo, que vem do inglês. Algumas dessas palavras, elas são utilizadas ao pé da letra, sem nenhuma modificação, como, por exemplo, ship, e outras sofrem um processo de alteração, que tanto pode ser fonética, então a gente pronuncia diferente, pode ser morfológica, a gente usa com outras funções, ou pode ser até mesmo modificado na escrita, que é na grafia. Tá? Então, por exemplo, a palavra que nós falamos em português, bife, faz referência a beef. Só que beef em inglês é usado para outra coisa. Beef para nós é uma fatia de carne. Beef em inglês é a carne bovina. Tá? A palavra knockout vem de knockout. Então, a pronúncia é a mesma, mas a escrita é diferente. Basquetebol, em português, vem de basketball, do inglês. Estresse vem de stress. Palavra coquetel, em inglês escreve cocktail. Palavra rádio, em português tem acento, em inglês não tem. Então, a gente observa algumas mudanças. E em português, nós chamamos isso de aportuguesamento, que é justamente você adequar aquela palavra ao processo do idioma local, né? No nosso caso, a língua materna. Bom, e aqui, ó, eu tenho um exemplo de um exercício falando disso, de vocabulário, de que forma que esses vocabulários podem interpretar e podem fazer parte do nosso cotidiano. Aqui é um exemplo justamente tratando do vocabulário de falso cognato, que são palavras que começaram a ser inseridas no nosso vocabulário e que, se a gente não conhece, a gente pode cair numa situação de falta de compreensão. Tá? O efeito do humor da tirinha é causado pelo fato de... Então, o que eu tenho na tirinha? A palavra push na porta e eu tenho uma pessoa que está tentando puxar a porta. Por que ele tenta puxar? Porque push parece com puxar. Só que, na verdade, push em inglês é um falso cognato. Na verdade, significa empurrar. Tá? Então, ele nunca vai conseguir abrir a porta puxando-a, ele tem que fazer o movimento contrário. Então, o humor é justamente no fato do personagem acreditar na falsa semelhança entre as palavras push e push, tá? Em inglês. Outro caso aqui da presença do anglicismo, particularmente dos empréstimos linguísticos, é nessa questão que eu tenho um texto adaptado que fala sobre Marcos Ferreira. Nesse texto, o que você tem que fazer? Destacar palavras estrangeiras. A gente lê um texto em português que está repleto de informações em inglês.
Marcos Ferreira é programador de computadores. Ele é um expert em informática. Está sempre trabalhando com softwares novos, fazendo download de arquivos e alguns upgrades necessários. Marcos trabalha full-time em seu escritório e tem 2 trainees e web designers como auxiliares. Eles realizam online meetings todos os dias e na sexta-feira sempre rola um happy hour. Então, nesse caso, eu tenho várias palavras do inglês que, apesar de serem um estrangeirismo, apesar de ser uma palavra que não é em português, eu consigo entender pelo contexto que é apresentado no texto e pelo conhecimento que eu tenho dessas palavras, dessa situação. Bom, pessoal, hoje nós falamos da presença do inglês do nosso cotidiano. Vale a pena você parar um pouquinho do seu dia a dia e dar uma olhada nisso e identificar essas palavras. Até a próxima e bye bye!